Ora, boas pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Hoje o vídeo será a continuação aqui da série de 3 vídeos que eu vou fazer sobre a história do Iémen. Hoje o vídeo será o segundo vídeo desta série e será sobre a Arábia Saudita. Uma das diferenças que podem ver aqui em relação à Arábia Saudita é o facto de eu não começar a história no mesmo período histórico que comecei no Irão. No Irão eu vou começar a história a partir de 1905, na Arábia Saudita vou começar apenas a partir de 1938. Este começo é devido ao facto da instalação e a descoberta de petróleo na Arábia Saudita ser mais tardia do que foi no Irão. Como podemos ver aqui, a Arábia Saudita foi fundada em 1932 por Abdulaziz Ibn Saud, para unificar tribos e reinos que dominavam a Península Arábica. Inicialmente a Península Arábica era uma zona bastante dispersa, devido também às condições geológicas do posicionamento deste país, e era dominada por muitas tribos separadas, e neste caso foi o rei Saúd que conseguiu unificar essas tribos, criando assim a dinastia Saúd, que vocês irão perceber, prolongou-se desde a fundação, desde a fundação da Arábia Saudita até aos dias de hoje. Inicialmente era um país muito pobre, de base tribal e dependente das peregrinações a Meca e Medina, cidades sagradas para o wahhabismo, a interpretação rigorosa do Islão sunita. Em 1933, quando Ibn Saud assinou a concessão com a Standard Oil of California, SoCal, ainda não havia uma descoberta comprovada de grandes reservas na Arábia Saudita, mas havia vários indícios fortes que justificavam o investimento. É uma geologia semelhante ao Baran, como podemos ver aqui neste mapa. O Baran será esta ilha aqui, que neste caso não se consegue ver, mas ficará aqui ao pé desta península, aqui no Golfo Pérsico, ficará aqui mais ou menos nesta zona. Em 1932, a Baram Petroleum Company, filial da SoCal, na empresa americana, tinha descoberto petróleo no Baram, apenas a algumas dezenas de quilómetros da costa oriental saudita, como podemos ver aqui a proximidade geográfica da situação. A formação geológica, as chamadas estruturas em cúpula salina, sugeria que o subsolo saudita poderia esconder reservas ainda maiores. Sinais de afloramento. Exploradores e geólogos tinham indicado no leste da Arábia Saudita, regiões como o Dammam e Daram, algumas formações de rocha e pequenas exudações de gases ou óleo na superfície. Exudações serão pequenas libertação de gás ou de líquidos na superfície, típicas de zonas petrolíferas. A experiência dos britânicos no Golfo Pérsico, como podemos ver aqui, a relativa proximidade entre o Irão, que foi debatido no vídeo anterior, e a Arábia Saudita. A exploração de petróleo no Irão seria mais concentrada aqui nesta zona ocidental do país, na fronteira com o Iraque. E devido a essa proximidade geográfica e também devido às características do solo e do subsolo, poderia não, e havia aqui uma grande possibilidade de, na zona da Arábia Saudita, também ser uma zona bastante rica no petróleo. Para além disso, temos as experiências dos britânicos no Golfo Pérsico, desde 1920, tal como disse anteriormente, empresas britânicas ligadas à Anglo-Persian Company. Não sei se se lembram, mas este assunto foi o que foi debatido no vídeo anterior. Vou deixar o card aqui a algures, não sei muito bem onde, caso tenham interesse em ver este assunto e perceber a história uma breve história do Irão, também deixarei aqui o card com essa informação, caso queiram consultá-la. Uma coisa que eu me esqueci de referenciar no vídeo anterior, mas a Anglo-Persian Oil Company será a futura BP, será a empresa que futuramente irá dar origem à BP. Havia indícios de que toda a região do Golfo era um hotspot potencial de hidrocarbonetos. Pressão financeira. Tal como eu disse inicialmente, o reino de Saúd era um reino que dependia muito daquilo que era as peregrinações religiosas naquela zona. E devido a tal, podem deduzir que era um país que, no fim de contas, não obteria grandes riquezas, porque a única fonte de rendimento que ele obtinha era através de peregrinações e devido ao fluxo monetário que elas poderão trazer, mas são momentos
isolados no tempo, por isso não é uma constante a fluidez de dinheiro. Devido a tal, e devido à falta e à urgência monetária deste país, o rei Saúd concedeu a exploração de petróleo por 60 anos aos ingleses. Claro que com um pagamento inicial de cerca de 35 mil libras de ouro, mais empréstimos anuais. Só em 1938 o poço Dammam, número 7, é que o petróleo finalmente jorrou em escala industrial. Em 1939, no porto de Ras Tanura, a Arábia Saudita mostrou-se ao mundo. O rei Ibn Saud chegou em cortejo, camelos adornados, guerreiros e toda a pompa e circunstância. Sob tendas decoradas, ao lado de engenheiros americanos, o monarca assistiu ao momento histórico, o petróleo a fluir para o navio DJ Schofield. Canhões dispararam salvas, bandeiras sauditas e americanas ergueram-se lado a lado, uma aliança selada no ouro negro. Entre café árabe e banquetes de hospitalidade, o rei proclamou: este recurso sustentará o trono e colocará o povo saudita no mapa das nações. Quando o navio partiu carregado, não levava apenas o crude, levava consigo o destino de uma nação. Agora sim, preparem-se. Senhoras e senhores, o avião vai descolar. Prendam os cintos e subam as mesas. Espera aí. Volta lá ao vídeo, faz favor. Mas, voltando aqui à situação, ocorre aqui um pequeno imprevisto. Estoura a Segunda Guerra Mundial na Europa e, devido a tal, a construção de oleodutos, refinarias, portos foi atrasada porque o material industrial e o transporte marítimo estava direcionado para o esforço de guerra. A produção saudita foi limitada até 1945. A estratégia política de Ibn Saud manteve a neutralidade formal durante quase toda a guerra, mas em cortejo tanto para o eixo como para os aliados, devido também ao seu interesse na exploração de petróleo na zona e poder haver um acordo entre uma das partes que quisesse e que tivesse disponível para fornecer esse dinheiro, mas no fim de contas o país manteve uma certa neutralidade durante a guerra. Em 1943 tiraram-se as dúvidas e Franklin D. Roosevelt declarou que a defesa da Arábia Saudita era vital para os Estados Unidos, permitindo o envio de ajuda financeira e militar. Era a primeira vez que Washington tratava Riad é a capital da Arábia Saudita, como peça estratégica. Agora sim, senhoras e senhores, o sonho começa. Em 1945, o grande momento. A bordo do USS Quincy, no canal de Suez, Ibn Saud encontra-se com Roosevelt. Esse encontro selou o Pacto de Petróleo por Segurança, que irá definir a relação saudita-americana até hoje. Em 1953, Abdulaziz Ibn Saud morre e entra o seu filho Saud bin Abdulaziz para o poder. Este, em 1964, foi deposto, pois gastava o dinheiro vindo do petróleo em viagens de luxo e bens pessoais, como palácios. Vocês podem imaginar. Basicamente, o Saud bin Abdulaziz foi o herdeiro do início do reino petrolífero da Arábia Saudita. E devido ao grande afluente de riquezas vindas para o país, houve aqui um certo esbanjamento e um certo aproveitamento pessoal da sua parte desta riqueza para si próprio e não a empregação dessa riqueza para o país. Foi substituído pelo seu irmão Faisal bin Abdulaziz, que realizou reformas no país. Realizou reformas em 5 áreas dentro do Estado e Governo, centralizou o poder da Casa de Saúde, criou um orçamento anual e ministérios mais estruturados. A economia e petróleo expandiu infraestruturas, estradas, hospitais, cidades modernas, aumentou a participação saudita no Aramco, neste caso o Aramco é a empresa exploradora de petróleo sediada na Arábia Saudita, lançou bases para a futura nacionalização. Será um assunto que eu vou abordar só no fim do vídeo, mas deixar aqui este apêndice que é para saberem em que período histórico é que esta transição da nacionalização da empresa de exploração de petróleo começou. Na área da educação,
Criou escolas modernas, incluindo as primeiras escolas para raparigas, fundou universidades, como por exemplo a Universidade Rei Saúde, bolsas de estudo no estrangeiro. Exército e Segurança, reforçou as Forças Armadas, modernizou a Guarda Nacional, fortaleceu laços militares com os Estados Unidos. Na política externa, criou a Organização da Conferência Islâmica de 1969, defendeu a causa palestiniana, ajudou a criar a OPEC, a Organização Árabe dos Países Exploradores de Petróleo, constituída por 12 países inicialmente. Hoje em dia temos a OPEC+, em qual a Rússia também opera, e é constituída por estes 12 países que ainda pertencem à OPEC, e depois temos um segundo núcleo à volta que será a OPEC+, que é constituída por mais 11 países, fazendo um total de 23 países. Sendo que na OPEC quem manda é a Arábia Saudita, na OPEC+, quem manda verdadeiramente é a Arábia Saudita, com a ajuda da Rússia, e basicamente aquilo que eu percebi foi que a Arábia Saudita coordena a OPEC e trata da parte de coordenação entre os países dentro da OPEC, passa essa informação para a OPEC+, a Rússia, que está na OPEC+, coordena esses países que estão na OPEC+, e há aqui um certo consenso entre a Arábia Saudita e a Rússia, devido a serem um dos grandes exploradores e exportadores de petróleo para o mundo. A Arábia Saudita consolidou-se como monarquia absoluta, governada pela Casa Saúde e pelo Wahabinismo, a interpretação religiosa do Islão sunita, mas não radical, enquanto países como o Egito de Nasser ou o Irão de Mossadegh apostam em nacionalizações rápidas e pan-arabismo. Riad mantinha-se aliada com os EUA e com o Bloco Ocidental. Em 1973, a crise do petróleo mostrou o peso da Arábia Saudita. Após a guerra de Yom Kippur, esta guerra, só para terem aqui uma pequena contextualização, esta guerra de Kippur é uma resposta a uma guerra iniciada por Israel contra os países árabes, denominada a Guerra dos 6 Dias. Então, uma linha cronológica será, temos inicialmente a guerra dos 6 dias, iniciada por Israel. Basicamente foi uma ofensiva rápida por parte de Israel para atacar os países árabes que o envolviam, e houve a conquista de certos territórios, tanto à parte do Egito como da Líbia, se não estou em erro. E devido a tal, em 1973, houve uma incursão por parte dos países árabes para tentar reaver esses territórios conquistados por Israel. Claro que Israel, sendo desde a sua fundação um posicionamento geopolítico extremamente importante para os países ocidentais, houve uma ajuda por parte dos Estados Unidos, o tal paizinho, que veio ajudar um menino que tinha feito asneiras, que tinha se metido com os meninos grandes e não tinha como se defender, por isso teve que chamar a ajuda do pai mais velho, que era para lhe dar ali um pequeno auxílio. E esse auxílio veio, e devido a esse auxílio Israel conseguiu estabilizar as suas fronteiras, sendo que há ali certas partes em que ainda há bastantes lutas, mas houve ali uma estabilização dessas fronteiras. E houve a cessação da guerra. Mas devido a tal, a Arábia Saudita, um dos maiores exportadores de petróleo do mundo naquela época e hoje em dia, e mantendo relações estreitas com os Estados Unidos, em 1973 iniciou a crise do petróleo, em que houve um corte de fornecimento de petróleo para os países ocidentais, nesse caso incluindo os Estados Unidos e o Canadá. E devido a tal, a Arábia Saudita conseguiu demarcar a sua posição como fornecedor de petróleo e como tendo um peso importante na geopolítica mundial, não só na local, mas também na mundial, devido ao seu grau de fornecimento de petróleo para o mundo ocidental. Nas décadas seguintes, a Arábia Saudita enriqueceu como poucos países devido à elevada margem de lucro que tem no petróleo. Uma das coisas que eu me apercebi é que, em comparação, agora vou fazer aqui uma comparação um bocado bruta, mas a comparação de 3 petróleos, de produção de 4, posso fazer a comparação de 4 petróleos, dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, da Venezuela e da Rússia, aqueles que fornecem mais rendimento por barril produzido, neste caso, aqueles países que por cada barril produzido conseguem subtrair mais rendimento, os 2 países que têm a produção mais baixa, o custo de produção mais baixa, é a Rússia e a Arábia Saudita. Logo a seguir temos os Estados Unidos e a seguir temos a Venezuela.
devido ao posicionamento geológico e à forma como o petróleo está armazenado e como o petróleo está armazenado debaixo de terra. O petróleo da Arábia Saudita é um petróleo extremamente de fácil extração, é um petróleo leve, o que significa que não precisa de muita destilação para chegar aos níveis que nós necessitamos, como gasolina e gasóleo. E o caso da Rússia também, a única diferença é que a Rússia tem uma taxa de lucro menor devido às imposições, às sanções que são impostas à Rússia devido a embargos comerciais, a guerra da Ucrânia e ser um país que mantém uma relação de inamizade com, neste caso, uma relação de não amizade com o Ocidente e com os Estados Unidos. Inamizade? Não sei. Para além disso, a seguir temos os Estados Unidos, a sua taxa de lucro é inferior à Arábia Saudita e à Rússia devido à localização e à forma como o petróleo tem que ser retirado da terra. Daí os Estados Unidos ficarem em segundo lugar e em terceiro lugar temos a Venezuela porque, embora a Venezuela tenha o segundo maior ou o primeiro maior reservatório de petróleo do mundo, é um petróleo duro, é um petróleo bruto, que significa que tem que ser extraído e depois tem que sofrer um grande processo de destilação, de cura de destilação, para conseguir atingir níveis que possam ser comerciáveis. Peço desculpa. Devido a tal, a Arábia Saudita, segundo o que eu estive a ver, acima de $30 por barril, já está a subtrair lucro. Enquanto que, por exemplo, a Venezuela precisa de valores de 60 a 70 e os Estados Unidos precisam de valores de 40 a 50. Por isso, como podem imaginar, quando existem descidas do valor de petróleo, os Estados Unidos têm menos margem de lucro, a Arábia Saudita acaba por ter uma margem de lucro bastante grande e quando os preços do petróleo disparam, a Arábia Saudita tem margens de lucros exorbitantes, enquanto que aí é que os Estados Unidos e a Venezuela já conseguem manter umas taxas de lucro minimamente viáveis para o comércio de petróleo. A seguir, em 1975, Faisal bin Abdulaziz, o rei anterior, é assassinado pelo sobrinho. Isto é uma história que eu tive a ver, mas também não percebi muito bem o que é que aconteceu, porque pelo que parece pode ter sido por vingança pessoal ou por instabilidade psicológica do sobrinho do Abdulaziz. Pelo que eu tive a perceber, é uma história que os dois lados apresentam factos, os dois lados apresentam como provações, só que não há uma história propriamente... Perdão, peço desculpa, não há uma história propriamente oficializada e passada cá para fora. Também, como podem imaginar, são famílias reais, é um meio um bocado fechado, por isso há muita informação que mesmo eles possam saber, pode não passar cá para fora, também devido a possíveis instabilidades socioculturais que possam ser criadas a partir daí e também a quererem manter o poder daquele país. O trono passou para o seu meio-irmão, a pessoa que está aqui na foto, que esqueci-me de pôr o nome, será Khalid bin Abdulaziz. Governa de forma mais discreta, com os ministros e a ganharem importância. Neste caso, há aqui uma governação um bocadinho mais entregue ao trabalho ministerial. Como vocês podem ter percebido, a organização disto temos o rei, que basicamente será o primeiro-ministro homólogo em Portugal, e depois temos os ministros, que serão os ministros homólogos em Portugal, e basicamente aquilo que o rei diz é aquilo que acontece, mas também devido a instabilidades políticas e sociais e familiares dentro deste conlúbio de família com o governo, há aqui muitas forças que também têm o seu poder e por isso tem que haver aqui uma estabilidade entre aquilo que o rei quer e aquilo que os ministros querem, por isso tem que haver aqui uma espécie de diálogo democrático entre eles, embora que não se possa ser considerado democracia porque não há qualquer tipo de representação por parte do povo, mas tem que haver aqui uma diplomacia entre eles nesse sentido. Anos de 1978, no Afeganistão, mas porquê é que estamos a falar no Afeganistão se estamos a falar um vídeo da Arábia Saudita? Também não gosto muito de intermesos, mas tem que ser, que é para haver aqui uma pequena contextualização. A Arábia Saudita financiou os Mujahedin no Afeganistão, que será uma força radical religiosa dentro do Afeganistão.
em coordenação com Washington, para haver aqui uma destituição do poder que foi instaurado. Isto tudo começou porque em 1978 o Partido Comunista do Afeganistão, o Partido Democrático Popular, o Partido Democrático Popular do Afeganistão, mais concretamente a facção KALK, a massa, que era uma facção mais ligada à ideia soviética de comunismo, tomou o poder. Houve uma tomada de poder por parte desta facção e de certos membros das Forças Armadas, e houve uma tomada do Parlamento e houve a instalação de um poder, de um regime comunista. E devido a tal, e também devido ao interesse geopolítico do Afeganistão naquela zona do mundo, houve o financiamento da Arábia Saudita e dos Estados Unidos e de mais países, do Paquistão, do Irão, da China, inclusivamente, em fornecer armamento e tecnologia e dinheiro para estes grupos extremistas religiosos, os Mujahedin, para combaterem este regime do Afeganistão, do PDPA, o Partido Democrático Popular do Afeganistão. Devido a tal, e a guerra inicialmente estava a correr muito bem para o PDPA, mas depois, posteriormente, com o financiamento dos Estados Unidos, da Rússia, do Irão e da China, os Mujahedin começaram a ganhar terreno e começaram a ganhar a guerra, e em 1979, aí é que começa a invasão do Afeganistão, ocorre a invasão por parte de tropas da União Soviética para o Afeganistão para tentar combater os Mujahedin e tentar estabilizar o poder político do PDPA. Devido a tal, e também devido à guerra do Vietnã ter acabado, os Estados Unidos viram aqui uma oportunidade para se vingarem daquilo que a Rússia fez no Afeganistão, no Vietnã, que foi financiar os Vietcongs e criar ali uma espécie de guerra prolongada em que houve bastante perdas por parte dos Estados Unidos, e devido a esta oportunidade, e também a guerra já ter acabado, os Estados Unidos viram aqui uma oportunidade para criar aqui uma guerra parecida e obrigar a Rússia a sofrer aquilo que os Estados Unidos sofreu no Vietnã. Entretanto, a guerra acaba, é instaurado um regime a favor do Ocidente, e a invasão do Afeganistão acaba com a retirada das tropas russas do espaço e o PDPA, sem apoio por parte da União Soviética e após queda da União Soviética, foi obrigado a ceder poder e fornecer o poder aos Mujahedin. Eu queria dar só aqui um pequeno à parte, porque eu sou comunista e vocês já ouviram aqui uma tomada de poder por parte de um partido comunista, e eu queria só deixar aqui uma pequena ressalva, que eu não vejo isto como uma revolução comunista, por um simples facto. Agora podem vir e dizer, mas o comunismo é só aquilo que vos interessa, e é só aquelas revoluções que vos interessa, porque tudo o resto não nos interessa. Sim, meus senhores, o partido nazi também se considerava social-democrata e depois, no fim de contas, exterminou os judeus e iniciou a Segunda Guerra Mundial, por isso vamos distinguir aqui o centeio da espiga. Por isso, eu queria só deixar aqui esta ressalva, porque isto foi uma revolução não criada como na União Soviética ou como na China, em que houve um envolvimento da grande massa proletária e camposinata do país, e houve a tomada de poder por parte dessa grande massa populacional. Neste caso foi uma tomada de posse por uma elite política e apoiada por alguns membros das Forças Armadas. Tanto que Ted Grant, um investigador desta área, descreveu o golpe desta forma. O golpe foi precipitado pela tentativa de Daud, o dirigente do PDPA, de suprimir toda a oposição. Seu regime derrubado tinha sido um regime feudal-burocrático do Partido Único. O seu regime derrubado tinha sido um regime feudal burocrático de Partido Único. A classe trabalhadora do país não tinha organização sindical. Se a revolução tivesse assumido a forma saudável do movimento das próprias massas, o resultado teria sido muito diferente do que realmente aconteceu no Afeganistão. O golpe de abril de 1978, a tomada de posse do PDPA, foi baseado em um movimento da elite do exército, dos intelectuais e das camadas superiores da pequena burguesia urbana. Eles organizaram o golpe, antes de tudo, como uma medida preventiva diante das tentativas de extermínio que estavam a ser preparadas contra os membros do partido e as suas famílias.
agiram por antepreservação, embora também com a ideia de trazer o Afeganistão para o mundo moderno. Os Estados Unidos criaram, tal como eu disse, criaram aqui o Vietnã, Afeganistão, e aproveitaram ao máximo este caso para humilhar também a antiga União Soviética. Após a derrota da União Soviética em 1989, foi uma vitória enorme por parte dos Estados Unidos e por parte da Arábia Saudita, que se apresentaram como defensores do Islão contra o comunismo, neste caso o comunismo sendo visto como o ateísmo, por parte do ateísmo vindo da União Soviética. Efeito colateral. O jihadismo global. Muitos veteranos árabes regressaram radicalizados com experiências de combate e redes internacionais. Essa internacional islâmica viria a ser a semente de grupos como o Al-Qaeda. Porque a visão que a Arábia Saudita impôs sobre esta guerra foi uma guerra religiosa. Não foi uma guerra de proteção uma proteção geopolítica do espaço por invasão por parte da Rússia. Foi uma visão política. Houve uma visão religiosa. Foi uma visão de vamos defender os nossos irmãos que estão a ser atacados por uma entidade que é ateia e que não acredita numa religião e quer acabar com a religião. E devido a tal, houve aqui um apoio e uma intenção e uma criação de guerra religiosa. E, devido a tal, houve aqui uma radicalização por membros de grupos que combateram nessa guerra e houve a criação do Al-Qaeda, que depois, a posteriori, no início do século XXI, virá para atormentar tanto os Estados Unidos como a Arábia Saudita. Em 1979, dois acontecimentos abalaram o reino. A Revolução Islâmica do Irão, tal como foi explicado no vídeo anterior, deixarei o card aqui alguns, caso queiram aprofundar sobre esse tema, e a ocupação de Meca. Estes dois assuntos são separados, não têm nada a ver uma coisa com a outra. A ocupação de Meca não foi desencadeada por a Revolução Islâmica e a Revolução Islâmica não foi desencadeada pela ocupação de Meca. A ocupação de Meca foi derivada de extremistas sauditas que questionavam a legitimidade da Casa de Saud, um movimento que até agora, pelo que vi, não teve influência externa, nasceu de revoltas internas dentro da sociedade. A resposta foi endurecer a aplicação do wahhabismo, a versão islâmica não radical, e forçar alianças com os Estados Unidos. Em 1982, Khalid bin Abdulaziz morre e Fahd bin Abdulaziz, o irmão mais velho, a pessoa que está aqui na foto, tornou-se rei. Em 1991, arrebenta a Guerra do Golfo. Esta guerra, como podemos ver aqui por esta imagem, foi combatida entre o Iraque, neste caso foi a invasão do Iraque ao Kuwait, e devido à proximidade e ao interesse geopolítico nesta zona do mundo, houve aqui intervenção por parte dos Estados Unidos. E foi nesta altura em que a Arábia Saudita esfregou as mãos e disse: venham. E eles vieram, instalaram bases aqui no nordeste do país, e foi a partir daqui que as operações de tempestades no deserto foram organizadas para a invasão do Iraque e do Kuwait para acabar com a guerra do Golfo. Em 1995, um AVC, neste caso em 1995, Khalid bin Abdulaziz sofre um AVC e o seu irmão Abdullah bin Abdulaziz assume o poder. Mas, neste caso, o Fahd bin Abdulaziz não morre, sofre um AVC, mas não morre, fica num estado debilitado, e como não morreu, só apenas em 2005, após a sua morte, é que Abdullah bin Abdulaziz é que verdadeiramente é declarado rei, neste caso a pessoa que está aqui na foto é declarado rei, e passa a ser oficialmente o rei do país. Até lá, até à morte do rei anterior, houve ali uma certa cedência de poder. Resumindo, a pessoa que estava a recuperar do AVC, o Fahd, ficou oficialmente como rei, mas verdadeiramente quem governava o país era o Abdulaziz, que
que tomava as rédeas e tomava as decisões no país. Os pontos importantes do Abdullah bin Abdulaziz na política interna foi investir pesado na educação, criou a Universidade de Rei Abdullah de Ciência e Tecnologia, enviou dezenas de milhares de estudantes para o estrangeiro com bolsas estatais, reformou parcialmente a justiça, criou tribunais especializados e a formação de juízes. Lançou programas de habitação e de combate ao desemprego juvenil, tentando diversificar a economia. Pequenos passos em direitos das mulheres, autorizou o voto e candidatura em eleições municipais, 2011. Permitiu a entrada em universidades mistas e participação no Conselho Consultivo Majlis al-Shura. Segurança e terrorismo, enfrentou ataques do Al-Qaeda, que será no início do século XXI que virá para atormentar a Arábia Saudita e os Estados Unidos, em 2001. E nas políticas externas temos o reforço e a posição saudita como líder sunita contra o Irão, sobretudo após a invasão americana do Iraque em 2023, que deu mais espaço aos xiitas, devido a conflitos entre a força ocidental, como se por acaso virem o vídeo do Irão, irão perceber mais esta ligação entre as xiitas e a força do poder ocidental que invadiu o nosso país e que está a expropriar-nos dos nossos recursos. Isto é uma visão que eu passo um bocadinho melhor no vídeo do Irão. Em 2002 apresentou a iniciativa da Paz Árabe, propondo a normalização com Israel em troca de retiradas dos territórios ocupados desde 1967. Foi bem recebida, mas nunca implementada. Durante a Primavera Árabe de 2011, apoiou regimes aliados contra revoltas, como o de Bahrem, onde enviou tropas para reprimir protestos xiitas. Caso tenham interesse sobre este assunto da Primavera Árabe, por favor, deixem um comentário lá em baixo na caixa de comentários. Terei todo o gosto de fazer um vídeo sobre este assunto. Combateu a influência iraniana através da guerra proxy, como no Iémen, assunto que irei abordar no vídeo 3 desta série. A seguir temos o 11 de setembro de 2001, nos quais 15 dos 19 atacantes eram sauditas. A relação com os EUA sofre tensões, mas nunca se rompeu. A Riad manteve-se como um fornecedor essencial de petróleo e comprador de armas americanas. Devido a esta situação de 15 dos 19 atacantes serem sauditas, houve aqui bastantes questionamentos por parte do governo dos Estados Unidos, mas depois não passou disso, também devido a interesses geopolíticos e por aí afora. Não houve a invasão por parte dos Estados Unidos da Arábia Saudita. A seguir, em 2015, o Abdullah bin Abdulaziz morre e o seu meio-irmão Salam bin Abdulaziz, como podem ver nesta imagem aqui, assume o poder. Mas a coisa também não é assim tão fácil. Como vocês podem ver aqui para esta imagem, o Salam bin Abdulaziz já era uma pessoa com uma certa idade. Devido a tal, quem verdadeiramente governa o país a partir de 2015 será o seu filho, o Mohammed bin Salam. Como já podem ter percebido, isto é uma coisa recorrente na história deste país, em que uma pessoa assume o poder, mas depois, no fim de contas, quem toma conta do país não é bem essa pessoa, ela é apenas uma representação, apenas tem uma representação escrita do que verdadeiramente ela é no país, mas depois, no fim de contas, quem governa o país não é bem essa pessoa, é outra pessoa, como neste caso, quem governa o país não é o Salam bin Abdulaziz, mas será o Mohammed bin Salam. Em 2015, Mohammed lançou o programa Visão 2030 para diversificar a economia e reduzir a dependência do petróleo. Ao mesmo tempo, adota uma política externa agressiva, intervém no Iémen, como será abordado no vídeo 3 desta série. Enfrenta o Qatar devido à sua aproximação ao Irão e também devido à proximidade geográfica que o Qatar tem da Arábia Saudita. Tenta modernizar a imagem internacional do país, mas também endurece a repressão interna e enfrenta críticas pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em 2018.
Uma grande diferença que quem já viu o primeiro vídeo do Irão pode ter percebido é que, enquanto que no Irão houve uma intenção por parte do povo de tomada rápida dos meios petrolíferos para o país, por parte da Arábia Saudita houve aqui uma espécie de negociações a longo prazo com os Estados Unidos, iniciadas em 1973 com a crise do petróleo e finalizadas em 1980. Eu acho que um dos motivos para a Arábia Saudita não ter sofrido um ataque por parte dos Estados Unidos e não ter sentido represálias militares por parte dos Estados Unidos, acho que também recai um bocado pela sua tendência negocial com os Estados Unidos, mas também a sua proximidade e para além da sua proximidade, também depender desta negociação mais ponderada por parte da Arábia Saudita. Em 1973, temos a aquisição de 25% da Aramco por parte do Estado da Arábia Saudita. Em 1974, essa participação da Arábia Saudita passa para 60% e em 1980, os restantes 40% são comprados e passam a pertencer ao Saudi Aracom, a empresa Aracom 100% nacionalizada por parte da Arábia Saudita. Apesar desta transição, os Estados Unidos mantiveram relações próximas com o Riad, a capital da Arábia Saudita, garantindo apoio militar e político em troca de estabilidade no fornecimento de petróleo. Hoje, a Arábia Saudita é um dos maiores produtores globais de petróleo e o coração da OPEP+, tal como expliquei anteriormente. Continua aliada dos Estados Unidos, mas equilibra a balança, aproximando-se também da China e da Rússia. Também aqui a Rússia entra no OPEP+, mantendo aqui o equilíbrio do valor do barril de petróleo a nível mundial e utilizando, tanto a Rússia como a Arábia Saudita, o petróleo como uma arma geopolítica importante para a modelagem do xadrez mundial. Além disso, mantém o papel de guardião de Meca e Medina, as cidades que nunca perdeu, e afirma-se como liderança do mundo sunita, uma oposição direta ao Irão, bastião do xiismo. Agora, como já sabem, aqui eu gosto muito de me tirar de cabeça para dentro da lama e queria só deixar aqui uma mensagem final para o jornalista Jamal Khashoggi, peço desculpa, residente nos Estados Unidos, crítico do governo do seu país e, em particular, do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Neste caso, será o último descendente deste país, que será aqui aquela ligação de Salam bin Abdulaziz é o verdadeiro rei, mas Mohammed bin Salman é que é o governante e quem governa verdadeiramente o país. Como já sabem, eu gosto aqui muito de entrar de cabeça para dentro da lama e gosto de tocar aqui em assuntos que de vez em quando chateiam algumas pessoas e por isso gostava de falar aqui sobre o Jamal Khashoggi e queria deixar aqui aquilo que eu sei sobre o assunto e que eu me informei sobre o assunto. O Jamal Khashoggi, residente nos Estados Unidos, crítico do governo do seu país e em particular do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, como se podem se lembrar, será o verdadeiro governante da Arábia Saudita hoje em dia. A 2 de outubro de 2018 entrou no consulado da Arábia Saudita em Istambul para tratar de documentos relacionados com o seu casamento e nunca mais saiu. Investigações turcas internacionais mostraram que foi assassinado dentro do consulado por uma equipe de agentes sauditas. O corpo foi desmembrado e até hoje nunca foi encontrado. As Nações Unidas e vários serviços de inteligência, incluindo a CIA, concluíram que o assassinato não poderia ter acontecido sem o conhecimento de altos responsáveis sauditas e apontaram diretamente para o MBS, neste caso o Mohammed bin Salman. O regime saudita primeiro negou, depois admitiu parcialmente, tentando culpar indivíduos isolados. Aqui está a possibilidade de jogos políticos dentro de famílias reais. Alguns envolvidos foram julgados na Arábia Saudita, mas em processos opacos longe de padrões internacionais. Antes de se tornar dissidente, Khashoggi tinha sido próximo da elite saudita, reconhecia ministros e príncipes, até trabalhou como conselheiro de figuras do círculo real. Não era um opositor marginal, vinha de dentro, resumindo, não era uma pessoa fora do regime, era uma pessoa que estava dentro do regime, por isso sabia como é que as trâmitas, como é que a teia era tecida dentro do regime da Arábia Saudita. Isso tornava as suas críticas muito mais perigosas porque tinham peso e credibilidade.
as razões principais do conflito com Mohammed bin Salam foram críticas às reformas autoritárias. Mohammed bin Salam vendia ao mundo uma imagem de modernizador, abria cinemas, permitir mulheres conduzir, planos económicos para além do petróleo. Khashoggi dizia que essa modernização era fachada, porque ao mesmo tempo Mohammed bin Salam concentrava todo o poder, reprimia rivais internos e prendia ativistas. Resumindo, era uma fachada transmitida posterior de um país em desenvolvimento que apresenta a abertura para o mundo ocidental e para o resto do mundo, mas no fim de contas o que acontece é que continua a haver enorme repressão dentro do próprio país e que não resumindo, não é um país que se está a modernizar, mas é um país que, através da mídia e da publicidade, cria aqui uma imagem fantasiosa daquilo que verdadeiramente se passa dentro do país. Lembra-me algumas coisas. A defesa da liberdade de expressão. No exílio, principalmente escrevendo no Washington Post, Khashoggi tornou-se uma das vozes mais visíveis contra a repressão saudita. Isso irritava o regime porque levava a crítica para as páginas do jornal mais influente da capital dos Estados Unidos, exatamente onde Riad precisava de boas imagens. Medo de influência política, acho que Khashoggi não chamava à queda da monarquia, mas defendia reformas políticas e maior participação popular. Para Mohammed bin Salam, mesmo uma sugestão moderada de limitar o poder real soava a ameaça existencial. Tal como podem ter percebido, desde 1938 que o poder não sai da mesma casa real. Por isso, como é óbvio, há aqui um interesse bastante grande e também devido à riqueza que o petróleo lhes tramite a eles, não à população, mas a eles. Há aqui um interesse em querer manter a força agarrada a esta potência da Arábia Saudita. Simbolismo. Eliminar Khashoggi era também uma mensagem para outros saudistas no exílio. Ninguém estava a salvo, mesmo fora do país. E pronto, basicamente esta era aquilo que eu queria dizer sobre a Arábia Saudita. Este será o segundo vídeo da série de 3 vídeos sobre o Iémen. Isto é um trabalho todo que eu estou a ter para apresentar-vos um vídeo sobre o Iémen e o que é que se passa no Iémen e porque é que eu estou a falar do Irão e da Arábia Saudita. Por isso, espero que gostem, espero que estejam a gostar desta série. Já sabem, deixem o vosso comentário lá em baixo na caixa de comentários, deixem o vosso gosto. Caso gostem, compartilhem, passem a mensagem à malta e já sabem, tudo bom e portem-se mal. Até já.